Olá, olá! Uma das grandes paixões que eu tenho é com a hipnose ericksoniana, com a hipnose terapêutica. E eu preparei esse encontro para compartilhar contigo um pouco de como eu uso a hipnose para tratamentos de vários distúrbios e transtornos, como a depressão, a ansiedade, o pânico. E eu quero adiantar para ti que o meu objetivo nesse nosso encontro vai ser trabalhar sobre diversas perspectivas, principalmente sobre a perspectiva de cuidar de si mesmo. Porque muitas vezes nós trabalhamos, né, a lógica de que precisamos de um outro, precisamos de um terapeuta, precisamos de um profissional para organizar algumas dessas nossas emoções e desses nossos sofrimentos. E, de fato, isso é verdade. Muitas vezes nós vamos precisar, né, de profissionais, né? Nós vamos precisar da contribuição, às vezes até mesmo de medicação. Só que uma parte desse trabalho, e boa parte desse trabalho, é o próprio sujeito quem tem que fazer. Os profissionais apoiam, dão suporte, estruturam, mas é importante que a pessoa consiga trilhar o caminho. E aí esse ponto em que aprender hipnose ericksoniana, aprender o pensamento sistêmico, faz com que a gente já se coloque nessa etapa, nesses passos iniciais, que a gente já se aproprie do que tem que ser feito, para que os profissionais venham realmente como suporte e não como principais depositários da nossa esperança e da nossa expectativa. Por isso que eu defendo que o sujeito que está em depressão, ou o sujeito que lida com ansiedade, ou o sujeito que lida com síndrome do pânico, ou o sujeito que lida com níveis de estresses altos, independente da profissão que ele exerce, é importante que ele estude algo do pensamento sistêmico, algo que ele se afine, né, para que ele aprenda a cuidar de si mesmo, das suas emoções que são complexas, do seu ser humano e, caso necessário, acione profissionais dessa área para também dar suporte. Então, eu sou Adam Brasil, eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, sou constelador familiar, sou trainer em programação neurolinguística, sou mestre em etnobiologia pela Federal Rural do Pernambuco e sou apaixonado por todas essas áreas e essas coisas que eu estudo. E o meu objetivo, inclusive, de compartilhar contigo nesse encontro, né, é um objetivo de compartilhar realmente aquilo que eu vivi, né, e que eu vivo diariamente. Eu tenho desafios nesse âmbito emocional, eu tenho inseguranças, eu tenho conflitos, eu tenho dores, e eu realmente acredito e percebo em mim mesmo e nas pessoas que passam por mim o impacto do uso dessas estratégias e dessas abordagens. Às vezes, eu também desacredito um pouco, né? Às vezes eu percebo incongruências, mas também me alegro de perceber essas incongruências porque estou longe de ser perfeito. E acredito que ao perceber essas incongruências, eu dou um passinho a mais na compreensão sobre o meu próprio ser e sobre a aplicação dessas técnicas e dessas abordagens e desses modelos de terapia breve, né? Então, para que a gente possa iniciar, né, esse nosso tempo, inclusive eu reservei um tempo para estar aqui com você, e para que a gente possa utilizar esse tempo, eu vou te pedir que você procure uma posição confortável, ou com os dois pés no chão, ou com as pernas cruzadas. Eu estou aqui com as pernas cruzadas. Que você organize aí, né, o teu corpo de uma forma que você se sinta confortável, de preferência que não seja confortável o suficiente para que você é, não durma, né, para que você mantenha-se desperto ou desperta. Eu vou pedir que você ou olhe fixamente para né, em um ângulo de 45 graus, ou até mesmo feche os seus olhos. Eu vou manter aqui o meu olho aberto
Porque como eu estou conduzindo esse encontro sozinho, se alguém for chegando, eu vou aprovando aqui, vou entrando, vou autorizando a entrada, né? Mas eu sugiro que você feche um pouco seus olhos, respire fundo uma ou duas vezes, aprendendo a confiar que existe algo interno que entra em ressonância com situações, pessoas, experimentações de maneira geral, e perceba como que é reconhecer esse algo interno que parece ser extremamente sábio, mesmo que a nossa mente racional e consciente nos diga o contrário, nos diga que são situações ruins, que são situações de sofrimento, de angústia, de tristeza. Como seria escolher algo que você está vivendo nesse momento e concordar que esse algo veio de um lugar profundo dentro de ti, de um lugar sábio, inclusive. Como seria imaginar virar-se de costas e olhar para todo o teu passado, toda a tua história de vida, com tudo que te aconteceu até aqui, e experimentar baixar a cabeça em agradecimento, reconhecendo que, independente do que aconteceu, a vida foi preservada até aqui. E hoje você é um ser humano com diversas experiências, com diversas habilidades e também com diversas dificuldades, porque assim é a vida. E depois desse movimento de concordar, como seria imaginar levantar a cabeça, virar-se na direção oposta e olhar para a vida, estando completamente disponível para tudo o que a vida te trouxer, para tudo o que a vida te apresentar, e você interagir de um lugar maduro, em que se recusa a minimizar a experiência, chamando ela de boa ou ruim, mas simplesmente experimentar aquilo que a vida te traz como algo útil para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. E talvez você queira respirar fundo mais uma ou duas vezes e reconhecendo o teu lugar nesse instante, se sentindo completamente presente, atento, atenta. Você vai movimentando o seu corpo, abrindo e fechando suas mãos, reestabelecendo sua respiração, inclusive se espreguiçando um pouco e confortavelmente abrindo seus olhos
e estando bem presente, bem atento, bem atenta, bem focado, bem focada. Se quiser compartilhar algo, use o chat, que eu estou de olho aqui no chat. Também, se você vê esse encontro gravado depois, também comenta aqui faz um comentário me dizendo como foi a experiência, tá? Então vamos pensar assim: o processo depressivo, as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, todos os transtornos que as crises de estresse, todos os transtornos que a gente atravessa na nossa vida, as nossas insatisfações, as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos lutos, tudo que a gente atravessa na nossa vida vem de um lugar de autorização do nosso inconsciente. Tem uma frase, né, que é bíblica, né, que diz assim: nós Deus só dá o fardo, né, para quem é capaz de carregar, né, ou o peso adequado para quem é capaz de carregar. E nessa, eu vi, tem um comentário, eu vou já ler, né? Nessa frase, a gente entende que, né, interpretando dentro dos modelos que eu trabalho, a gente entende que, então, existe uma concordância de algo inconsciente, existe uma autorização de algo inconsciente. Então, independente do que eu esteja vivendo, se eu considero que é bom ou ruim, isso tem uma origem, uma concordância, uma autorização, uma raiz na minha mente inconsciente. Então, se eu olho principalmente para as situações que eu tenho chamado de ruins, de desagradáveis, de negativas, se eu olho para isso como uma autorização do meu inconsciente, eu concordo que aquilo tem algo importante para ser atravessado, para ser vivenciado, que aquilo guarda uma pecinha importante nesse grande quebra-cabeça. Muitas vezes, se a gente estiver vendo 10 ou 15 peças de um quebra-cabeça ali, se a gente tiver com foco em 15 pecinhas, querendo montar aquelas 15 pecinhas, mas se a gente não perceber que aquele quebra-cabeça é de 1.000 peças, a gente vai estar perdendo tempo ali, estressado, brigando com aquelas 15 pecinhas. Se a gente olha para as 1.000 peças, a gente consegue separar quais são de canto, quais são as do centro, a gente consegue identificar quais são as que têm cores semelhantes e a gente começa um processo de estratégia para montar esse quebra-cabeça. O convite que eu faço para que você estude hipnose ericksoniana comigo é esse movimento de se afastar dessas 15 pecinhas e olhar essas 1.000 peças. E como eu dizia no início do encontro, mesmo que você não seja terapeuta, mesmo que você não queira aplicar isso com outras pessoas, é uma espécie de estilo de vida, é uma espécie de filosofia de vida. Então, a proposta é que você aprenda principalmente para lidar com suas próprias emoções e, consequentemente, que você também aprenda a aplicar em outras pessoas. Mas, Adam, você está dizendo que algo que eu estou vivendo é algo que vem do meu inconsciente. Então, significa dizer que eu devo viver as dores e as tristezas sem fazer nada para aliviá-las? De forma alguma. Não é isso que eu estou dizendo, não. Até porque isso pode ir nos paralisando, nos levando para uma situação de apatia, de olhar a vida passando sem ânimo, né? E eu conheço essa sensação. Então, o que eu estou convidando você a perceber é que se existe algo inconsciente, se existe uma autorização inconsciente, quanto mais rápido eu procurar essa pecinha no meio daquele lamaçal, mais rápido essas emoções elas vão se dissolver e vai ficar apenas o que é essencial, né? É esse o convite que eu faço para você, né? De focar no que é essencial da experiência que você está vivendo agora. Nós temos um comentário aqui. Ultimamente passei por uma aprovação que hoje vejo de modo diferente. Hoje não sinto mais crise de ansiedade. Também tenha sido acontecido porque estaria com alguém que me causasse isso.
Eu não vou entrar muito nesse aspecto, né? Mas muitas vezes quando a gente atribui às situações, pessoas, né? E coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente atribui a algo externo àquilo que está acontecendo internamente, é que às vezes a gente não percebe que de alguma forma a gente mantém essas coisas, né? Que a gente alimenta essas coisas. E às vezes a gente precisa romper, como pelo que eu entendi aí no comentário foi o que aconteceu. Então, às vezes a gente precisa dizer um basta para algumas relações, para algumas situações, para algumas coisas que a gente convive no dia a dia, né? Às vezes é necessário esse basta como um processo de amadurecimento de algo interno, né? Então, o que eu estou construindo, que eu estou usando esse encontro e outros encontros que nós teremos, o que eu estou construindo para 2023 é um convite, na verdade, né? Então, eu já fiz, desde 2020 que eu montei uma formação em hipnose ericksoniana. E eu estava incomodado com essa formação, porque o meu grande objetivo, que era reunir as pessoas em torno desse tema, virou algo muito frio. É algo que as pessoas entram lá no ambiente virtual de aprendizagem do meu site e acessam os conteúdos. E isso foi me incomodando, me desgastando. E aí, para 2023, eu vou fazer em um outro formato. Nós vamos fazer com encontros ao vivo, e esses materiais que estão no ambiente vão ficar ali como suporte, né? Apenas como bônus. O projeto é a gente vivenciar, né, esses encontros como uma mentoria, percebendo como que eu posso usar a hipnose ericksoniana comigo mesmo e com outras pessoas ao meu redor. Como que eu posso agregar a hipnose ericksoniana dentro daquilo que eu já faço? Ah, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou advogado, eu sou vendedor. Como é que eu posso agregar a hipnose ericksoniana naquilo que eu já faço? Porque, inclusive, é desnecessário a gente pensar que precisamos nos tornar profissionais, terapeutas, né, profundos conhecedores e passar a atender pessoas. Muitas vezes o nosso trabalho, entre aspas, com essas ferramentas é aprimorar o nosso próprio posicionamento, né, como ser humano e também o nosso próprio posicionamento como profissional. Então, vai ser um processo e eu sou muito transparente com quem acompanha o meu trabalho, né, nas redes sociais, porque, como eu já disse, esse material também vai ali para o meu YouTube. Eu sou muito transparente com aqueles que me seguem, né, ou que já foram os meus alunos. Eu sou muito transparente no sentido de isso também é uma transformação para mim, né? Aí você pode perguntar, mas Adam, eu vou te pagar por uma mentoria e sendo que eu também vou te apoiar no teu processo pessoal. Pois é, porque o que eu estou oferecendo é o conteúdo que eu acumulei ao longo desses 11 anos de experiência, né? Desde 2011 que eu estudo psicanálise, desde 2013 que eu estudo hipnose, desde 2014 que eu estudo PNL, desde 2018 que eu estudo as constelações familiares, né? Então, o que eu estou oferecendo como troca, né, desse valor que você vai investir é todo o conhecimento, né, que eu tenho e a experiência que eu acumulei atendendo pessoas e ministrando cursos pelo Brasil inteiro, né? Inclusive hoje eu estou aqui numa cidade chamada Veranópolis, né, no Rio Grande do Sul. Então é isso que eu estou oferecendo. Mas eu também estou oferecendo uma experimentação prática de um profissional que já está nessa jornada há 11 anos de transformação. Então, como é que vai funcionar em 2023? Os alunos que já existem, né, que já estão nessa caminhada, é um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, né? Não me vem na cabeça agora exatamente o número, mas é um grupo de 15 pessoas espalhados pelo Brasil, né, de Fortaleza, do Cariri, de São Paulo, né? Então, temos dentro desses 15 alunos que compraram a formação, né, em 2020, 2021 e 2022,
e eles vão compor, né, vão se juntar ao grupo de 10 novas vagas que eu disponibilizei para a mentoria. Então, se você está vendo esse material aqui ao vivo comigo, se você está vendo no YouTube depois, eu vou te pedir que você me faça uma pergunta direta. Adam, eu estou atravessando isso. A hipnose, essa mentoria pode me ajudar? E aí você tem o meu contato pessoal, provavelmente. Se você não tiver, você pode deixar aqui, né, um contato que eu ou o Alexandre vamos falar com você. Mas essa pergunta direta mesmo, Adam, eu estou vivendo isso na minha vida. Essa mentoria pode contribuir? Porque eu sinto muito forte no meu coração que essas 10 vagas serão preenchidas, né? Nós começaremos em janeiro essa jornada. Então, na verdade, assim que você comprar o serviço, que você fechar o contrato, você já ganha acesso ao ambiente. Então, essa tua jornada pode começar agora já, né? Em que você vai mergulhando no que já está disponibilizado lá, nos vídeos, nos exercícios, nas apostilas. E aí, depois que você vai fazendo essa jornada, você vai ter um encontro por mês, a princípio, mas eu estou revendo isso. A princípio, o encontro por mês vai ser aos domingos, né? Já estão definidos, mas hoje, particularmente, eu fiquei reflexivo, né, sobre essa coisa do domingo. Em breve eu vou trazer mais informações, porque eu tenho que fazer algumas meditações, organizar algumas coisas em torno desse tema, mas a princípio vai ser um domingo por mês, o dia inteiro, em que a gente vai compartilhar teoria, vivenciar experiências e, principalmente, definir de forma personalizada qual vai ser o objetivo da mentoria. Então, de repente, você vai trazer, minha prioridade é organizar minhas emoções como pai, né? Como na minha família, ou organizar as minhas emoções no trabalho, ou sair de um processo depressivo, ou é, fazer uma transição de carreira. E aí você pode me perguntar, Adam, mas a hipnose pode ajudar com tudo isso? Sim, eu falo plenamente, sim, a hipnose pode ajudar com tudo isso. Porque, na verdade, o que eu estou me propondo é entregar um conjunto de ferramentas para que você lide com temas seus. Então, se seu tema é a tua posição na família, se o teu tema é a tua posição no trabalho, se o teu tema é a tua posição com relação ao dinheiro, se o teu tema é a tua posição com relação ao teu relacionamento, enfim, é o teu tema, é que suporte que a hipnose pode te dar em torno do teu tema, que recursos a hipnose pode te oferecer em torno do teu tema. Esse é o convite, né? Então, basicamente, é um processo personalizado. Por isso que essa ideia, né, da mentoria é um processo personalizado, né? Para essas 10 pessoas que vão receber aí o convite, que vão receber o chamado para fazer parte, tá? Eu estou quase concluindo, né, o tempo que eu reservei para esse nosso encontro, até porque também esse vídeo vai para o YouTube, né? Então é importante também que ele não fique tão longo, que ele não fique tão cansativo, né? Que ele seja prático e objetivo. E de novo, né, eu vou te trazer um convite. Esse exercício que nós fizemos, que você pode repetir depois, é um exercício em que você consegue experimentar um pouco do que é a hipnose. Claro que ali eu fiz de uma maneira genérica, né? Então você não tem exata compreensão do que a hipnose pode fazer naquele sentido. Mas, na verdade, né, a hipnose pode avançar em trazer um relaxamento físico, organizar os seus pensamentos, até mesmo fazer anestesias, analgesias, né? E um dos objetivos da mentoria, claro, um pouco mais na frente, lá para o sexto ou sétimo encontro, é a gente trabalhar com projetos de aplicação prática, né? Então, o grupo de alunos vão se envolver em algum projeto de aplicação prática, né? Um processo
de trabalho ambulatorial, com hipnose online, inclusive, né? Enfim, então tem muita coisa aí que a gente vai desenvolver durante o ano de 2023, tá? Então é isso. Se você sentir que esse chamado é para ti, comenta aqui no vídeo, diz assim, eu quero mais informações. Se você já foi meu aluno em algum momento também, por favor, comenta aí de onde você está vendo esse vídeo, porque, por exemplo, o YouTube tem 60, 70, 80, 100 visualizações e eu quero realmente saber quem são essas pessoas. Então, se você puder comentar aí, eu agradeço muito e fica bem atento, atenta, porque tem muita coisa nova surgindo, né? Então vão ter lives, vão ter vídeos, vão ter publicações aí, né? Que são é surpresa, eu não posso falar ainda, mas tem um projeto também além da mentoria surgindo, né? Que eu já concluí, que ele está aí prestes a nascer. Então para mim é uma alegria poder compartilhar esse movimento contigo, tá? E eu realmente consigo, assim, fechar os meus olhos nesse instante e me recordar de várias turmas, de várias pessoas significativas, né? Se você já esteve comigo presencialmente, você sabe que eu, que eu valorizo muito esse estado de presença, esse olhar nos olhos, né, esse contribuir de alguma forma e também saber que eu estou recebendo algo nesse movimento, né, de troca mesmo. Então, agradeço muito se nossos caminhos já se cruzaram aí. Provavelmente a gente tá, né, eu estou falando com pessoas conhecidas, porque geralmente quem me acompanha na rede social foram pessoas que eu já cruzei também no presencial, né, no offline. Então, será uma alegria para mim se você comentar dizendo de onde você está, né, ou em que situação a gente se encontrou, porque para mim é muito valioso essa experiência, é muito valiosa, né, de deixar que a minha mente me leve para aquela experiência, para aquele encontro, para aqueles encontros que tivemos, porque eu procuro vivenciar, nem sempre eu consigo, mas eu procuro vivenciar intensamente aquilo que eu divulgo, aquilo que eu conto, que eu compartilho, né, e que eu espalho por aí, tá? Né? Então, eu agradeço aí as mensagens, né? Então, agradeço aí pelo processo e quem sabe em breve a gente se encontre de novo, né? Então, eu fico muito feliz em fazer este movimento, aproveito, né, e trabalho duas coisas num só, né? O encontro ao vivo com quem pôde estar aqui. Eu sei que é um horário desafiante, né? Num dia desafiante, mas agradeço quem pôde entrar aqui, ficar até o final, ou quem entrou e saiu. E também agradeço caso você esteja assistindo esse vídeo gravado aí no YouTube, tá? Então é isso. Se você sente o chamado, faz contato o mais rápido possível, porque eu estou nesse movimento de concluir as inscrições para a mentoria em breve, o mais rápido possível, tá? Então, um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu!